Olá, gostaria de compartilhar com você hoje no livro de Salmos, capítulo 7, ou Salmo de número 7. Deus defende o justo contra o ímpio. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus! Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Nós já vimos aqui que o livro de Salmos, ele é a expressão do sentimento humano dirigido a Deus. Ora, o salmista aparece com alegria, ora com tristeza, ora em estado de depressão, ora em estado de júbilo, de alegria, celebrando ao Senhor. E em muitas vezes nós vemos também no livro de Salmos a expressão de fé e confiança diante de momentos adversos. É o que este salmo, o salmo de número 7, mostra. Alguém que está confiante no Senhor, mesmo estando vivendo em um contexto onde está sendo amplamente injustiçado. É o contexto aqui de Davi. E eu gostaria que você acompanhasse comigo para a gente ver alguns elementos desse salmo bastante interessantes. Bastante interessante. Ele começa dizendo que no Senhor ele se refugia. E ele diz para Deus: salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não haja uma injustiça de tal modo que não tenha mais retorno. E ele descreve isso como uma presa que é despedaçada pelo leão. Não dá. Se o leão despedaçar por completo a presa, não há mais salvação para ela. E Davi, sentindo-se em uma situação assim, ele pede a Deus: Senhor, salva-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, e já não havendo mais um freio, não havendo mais retorno, não havendo mais como voltar atrás. É claro que aquilo era a expressão da ansiedade de Davi, a expressão do próprio desespero de Davi diante de uma situação injusta. Injusta porque ele tem coragem de fazer a seguinte oração, que eu acredito que poucos nos nossos dias fariam. Olha o que Davi diz. Ele diz: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo,
Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Com certeza aqui ele está dizendo sobre Saul. Claro que Davi deve ter tido outros cenários, mas se alguém, não teve ninguém que oprimiu mais a Davi na história do que Saul. E nós lembramos que por várias vezes Davi teve oportunidade de vingança, teve oportunidade de fazer algo e não fez, por temor ao Senhor, e também para que não tocasse naquele ungido, aquele rei, ainda rei de Israel, Saul. E ele diz: Senhor, se eu fiz qualquer dessas coisas que mencionei, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a e espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória, que eu não seja lembrado. Davi faz essa oração porque ele tem convicção de que o que ele estava sofrendo não era fruto do seu erro. Ele estava sofrendo por razões que ele desconhecia. Nem sempre o sofrimento tem uma razão lógica. Há sofrimentos que excedem a nossa compreensão, e Davi está enfrentando essa injustiça deste modo. E ele pede então: Senhor, levanta na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, desperta em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna ao seu redor de ti os povos, e por sobre ele remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Olha o que Davi está pedindo: Senhor, reúna os povos, o Senhor que julga, o Senhor que sonda, julga-me, julga-me. Olha se realmente eu tenho alguma culpa, e se eu tenho, olha o pedido dele, que o Senhor permita que o inimigo me alcance, e que me espezinhe, e que a minha glória suma. Mas ele tem convicção de que, de fato, ele tem buscado o bem. E aí no versículo 9 ele diz: cessa a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. E eu acho lindo neste salmo, é justamente essa parte agora que nós vamos meditar. A partir do versículo 10 ele diz: Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Às vezes, nas nossas vidas, nós achamos que Deus encontra-se alheio àquilo que passamos. Talvez eu estou me dirigindo a alguém que viva num contexto de injustiça. Injustiça social, em diversas áreas. Talvez você sente injustiça no seu trabalho, na sua profissão. Você sente, talvez, injustiça nas relações que você tem com diversas pessoas. Nós vivemos, de fato, num mundo injusto. Mas eu quero dizer para você que Deus não está ignorando a injustiça. Ele é justo. Justo juiz da terra. Ele tem toda a autoridade, e ele não tem autoridade como muitas autoridades que nós temos e que receberam poder para isso, mas que simplesmente negligenciam. Deus tem autoridade para poder exercê-la, e ele exerce. Diz o texto que se o homem não muda de vida, é a vontade de Deus que o homem mude, que ele se converta dos seus maus caminhos. Mas diz aqui que se o homem insiste neste caminho de maldade, de injustiça, todo o mal que ele semear virá contra ele, não pela sua mão, porque eu e você somos chamados para vencer o mal com o bem, mas virá da própria mão divina. Diz o texto o seguinte, que se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tem-no pronto para o disparo. Para ele preparou já instrumentos de morte e preparou setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores, está só gerando. As dores aqui são dores de parto. Olha como descreve. Enquanto isso, o ímpio, o que promove a injustiça, aquele que peca e já está tão anestesiado pelo pecado, isso é impiedade, é quando já não há mais piedade, já não há mais sentimento, já não há mais noção, percepção do mal que aquilo causa, e continuam fazendo mal deliberadamente,
Ele diz aqui: eis que o ímpio continua gerando, está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. E quanto mais malícia, quanto mais mentira, quanto mais impiedade, iniquidade, mais nós temos, com certeza, injustiças acontecendo. Mas olha qual é a própria estratégia de Deus para lidar com o ímpio. Ele afia a sua espada, o arco está pronto. A gente não deve imaginar isso literalmente, que Deus vai vir do céu e partir as pessoas no meio, ou vai disparar flechas, né, como um arqueiro. Deus, a pior coisa que ele pode fazer ao homem é entregar o homem a si mesmo. Deus é Salvador. Agora, para destruição, Deus não precisa nem intervir. Eu tenho certeza que se Deus não estivesse pisando no freio do mundo e colocando um basta na história, o homem já teria há muito acabado com este planeta, se destruído. Porque o homem tem essa inclinação para a destruição. E a pior coisa que Deus pode fazer, exercendo o juízo sobre o homem, é entregar o homem a si mesmo. Porque olha o que diz o texto. Dizem que esses homens, eles abrem uma cova profunda e eles mesmos caem nessa cova. Dizem que a malícia que eles têm e a intenção que têm contra o outro, contra o próximo, sobre a própria cabeça, sobre a própria mioleira, desce com toda a força que eles intencionavam, vem sobre eles. Preste atenção. O homem trama e cai pelas suas próprias tramas. Isso é bíblico e é histórico. A gente pode ver que muitos foram os homens que construíram forcas para enforcarem outros, e nelas mesmas foram enforcados. Homens que tramaram mal e acabaram caindo no próprio mal. Agora aquele que confia no Senhor, tem o Deus dos exércitos ao seu lado, tem o Deus que é justo e soberano juiz. E é por isso que, ainda que a situação seja injusta como a de Davi, como a que ele estava enfrentando, onde ele pede o Senhor para vir e julgá-lo, ele tem plena consciência de que Deus é escudo, que salva os retos de coração, que Deus é justo e juiz, que é um Deus que não se acomoda, mas que sente indignação com o que acontece. E é por isso que ele toma uma decisão de render graças ao Senhor, segundo a sua justiça, ainda que a gente não esteja vendo acontecer. A gente precisa, pela fé, louvar ao Senhor pela sua justiça e cantar louvores ao Deus que é altíssimo, que pode dar solução para qualquer cenário. Eu queria desafiar você assim. Talvez o momento, o contexto que você está vivendo não seja dos melhores. Seja cercado de injustiça. Injustiça. Você está sofrendo por coisas que não merecia, coisas que você não é responsável por elas e você está sofrendo. Eu queria chamar você pela fé a louvar, a agradecer a Deus por sua justiça, pela fé, e louvar ao nome desse Senhor que é altíssimo. Que Deus te abençoe e que Ele seja de fato o seu escudo.